Em Mateus 21, lemos a cena em que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento. Aquele momento foi um marco, pois cumpria a profecia de Zacarias 9:9, que dizia: Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho cria de jumenta. O contraste era evidente. Os reis deste mundo costumavam entrar em cidades com cavalos de guerra, cercados de soldados, em meio a demonstrações de poder e glória. Mas o Rei dos Reis escolheu um animal de serviço, um símbolo de simplicidade e humildade. Ele rejeitou a ostentação militar e assumiu o lugar daquele que veio para servir e não para ser servido. Charles Spurgeon certa vez disse: a verdadeira grandeza do cristão não está em ser exaltado, mas em carregar Cristo. Essa verdade ecoa no episódio do jumento em Mateus 21. Não era a força do animal que importava, nem sua aparência. O valor estava em quem ele carregava. Assim, também deve ser a igreja. Ela não foi chamada para exibir poder humano, mas para ser veículo da presença de Cristo no mundo. O jumento se torna, assim, uma metáfora viva para nós. Ele nos ensina que a verdadeira dignidade da igreja não está em ser lembrada, mas em conduzir Cristo. Ele não precisava de títulos, não precisava de ornamentos, não buscava reconhecimento. Sua maior honra foi desaparecer em meio à multidão, porque todos os olhos estavam voltados para Jesus. A igreja, se quiser ser fiel ao seu Senhor, precisa aprender novamente esse caminho da humildade. É sobre isso que falaremos, como o jumento de Mateus 21 revela à igreja moderna o chamado para a humildade. E se o mundo busca grandeza em tronos e palcos, Cristo nos mostra que a glória verdadeira se encontra na simplicidade de quem apenas o carrega com fidelidade. E enquanto refletimos sobre essa cena tão poderosa, eu convido você a permanecer comigo nesta mensagem. Vamos juntos aprofundar o coração nesse chamado à humildade, redescobrindo o valor de simplesmente carregar Cristo em nossa vida e em nossa igreja. E antes da gente continuar, este vídeo e pregação revisada e corrigida manualmente, e isso dá muito trabalho. Então, se quer nos apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos, e se você não fizer isso, pode ser que justamente aquele aviso de Deus que você mais precisa acabe não chegando até você. Dito isso, bora para o vídeo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, o jumento estava presente, mas ninguém se lembrava dele. Os olhares se voltaram para Cristo e era assim que deveria ser. O animal não era o centro, mas o instrumento. No entanto, quando olhamos para a igreja moderna, muitas vezes vemos o contrário. Em vez de desaparecer para que Cristo apareça, ela busca o palco, a atenção, os holofotes. O trono que pertence somente ao Senhor é, com frequência, confundido com um espaço de performance humana. Muitos cristãos sentem no coração a dor dessa inversão. O culto, que deveria ser lugar de encontro com Deus, se torna para alguns um espetáculo. O que era para ser trono do Cordeiro é transformado em palco de talentos. O apóstolo Paulo já advertia os Gálatas sobre a tentação de agradar homens. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se estivesse ainda procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. A igreja que vive para o aplauso do público esquece que nasceu para a aprovação do Senhor. Em Mateus 21:9, lemos que a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. O jumento estava lá, mas não recebeu palavra alguma. Ele cumpriu sua missão e passou despercebido. Isso nos mostra que a invisibilidade, tão desprezada hoje, pode ser sinal de fidelidade. Talvez a dor de não ser notado, de ser ignorado, de servir em silêncio, não seja maldição, mas privilégio. É o privilégio de quem sabe que o centro da atenção não deve estar em nós, mas em Cristo que passa. É nesse ponto que a humildade do jumento confronta a vaidade da igreja. O animal não disputou protagonismo, não buscou reconhecimento, não exigiu lugar de destaque. Simplesmente carregou Jesus. A igreja moderna, se quiser aprender com essa cena, precisa lembrar que sua missão não é competir pelo trono, mas preparar o caminho para que Cristo seja exaltado. Quando o povo aplaudia, não era para o jumento, era para o rei que vinha nele.
Assim também nós precisamos discernir que a glória não nos pertence. O jumento desapareceu na história, mas Jesus entrou para sempre no coração daqueles que o receberam. Essa é a maior lição para a igreja. Quando confundimos trono com palco, perdemos a essência da fé. Mas quando aceitamos ser apenas instrumentos, Deus é glorificado e a presença do Rei é reconhecida. A humildade silenciosa daquele animal nos recorda que a maior honra da igreja é ser esquecida, contanto que Cristo seja lembrado. A cena de Mateus 21 revela uma escolha profunda feita por Cristo. Ele poderia ter entrado em Jerusalém sobre um cavalo de guerra, como faziam os imperadores e generais que conquistavam territórios. Mas ele escolheu o jumento, o animal do serviço, da vida comum, da simplicidade. A diferença entre o cavalo e o jumento é clara. Um representa poder, outro representa humildade. Um é símbolo de vitória humana, o outro é sinal de entrega. E foi no jumento que o Rei dos Reis decidiu se revelar. Zacarias 9:9 já anunciava esse mistério. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. O texto não dizia apenas que o rei viria, mas que viria humilde. O trono celestial não precisava provar nada. Ele não se afirmava pela ostentação, mas pela simplicidade. É por isso que, quando a igreja deseja ser o rei e não o servo, ela se distancia do próprio Cristo que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. A igreja moderna muitas vezes se perde nesse detalhe. Em vez de carregar o Senhor, deseja ser aclamada como se fosse o próprio rei. Em vez de conduzir Cristo ao mundo, passa a conduzir sua própria imagem. O apóstolo João testemunhou de forma oposta quando disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Essa é a essência que o jumento de Mateus 21 nos recorda. Nosso papel não é brilhar, mas conduzir aquele que é a verdadeira luz. Quando ministérios buscam relevância mais do que santidade, ou popularidade mais do que presença, a carga do evangelho se esvazia em palavras que não transformam. O jumento não chamou atenção para si. Ele não precisou se enfeitar. Não tentou competir com a glória de Cristo. Ele simplesmente foi o veículo. Essa é a imagem que confronta a igreja moderna. Porque quando ela deseja ser rainha, termina esquecendo que nasceu para ser serva. A lição é simples, mas profunda. O jumento não provou nada, mas carregou o Senhor. Jesus não precisou exibir poder humano, mas mostrou sua força em uma cena de humildade. Assim também a igreja, quando abraça o caminho do serviço, revela uma glória que não vem dela, mas do Cristo que ela leva. Quando, porém, quer ser celebrada, termina se tornando vazia. O jumento de Mateus 21 nos chama a voltar ao lugar certo. Não o trono, mas o serviço fiel. O jumento que carregou Jesus não tinha aparência de grandeza, nem ornamentos que chamassem a atenção. Ele não estava adornado como os cavalos de reis, mas foi escolhido para carregar a presença do Salvador. Aos olhos humanos, parecia um animal comum, talvez até desprezível. Mas naquela tarde, ele levava sobre si o maior peso da história, o Filho de Deus que entrava em Jerusalém para cumprir o propósito da redenção. Isaías 53:4 nos lembra: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Se o próprio Cristo aceitou o peso do sofrimento por amor, como pode a igreja moderna querer apenas a glória sem a carga? O jumento de Mateus 21 nos mostra que a maior honra não está em ser aplaudido, mas em carregar o Senhor, mesmo quando isso significa não ser visto. Muitos se sentem assim hoje, invisíveis, ignorados, como se sua vida fosse apenas uma carga sem valor. Pessoas que oram em silêncio, que servem sem reconhecimento, que permanecem fiéis sem receber palmas. Mas é justamente nesse lugar de anonimato que a confiança de Deus repousa. Se o jumento tivesse falhado, a entrada triunfal não aconteceria como foi planejada. O que parece pequeno aos olhos humanos é, diante de Deus, parte essencial do seu plano. A igreja moderna precisa lembrar que o peso que carrega não é vazio. É a responsabilidade de conduzir Cristo ao mundo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, disse:
Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. O vaso é frágil, mas o conteúdo é eterno. O jumento era simples, mas a carga era gloriosa. Assim também é a vida de cada cristão e da própria igreja, frágil, mas carregando a presença que transforma tudo. A dor de não ser reconhecido pode se tornar a maior revelação de valor. Pois não é falta de dignidade servir sem ser lembrado, mas um sinal de confiança divina. O céu sabe quem você é, mesmo que a terra esqueça. O jumento não entrou na história pela sua força, mas pela honra de carregar o rei. A igreja que aprende isso redescobre a essência da humildade. Não buscar glória para si, mas se alegrar em levar Cristo, ainda que desapareça aos olhos humanos. Quando olhamos para o texto de Mateus 21, enxergamos uma imagem que pode parecer de fraqueza. Não era um animal imponente, não era veloz, não representava força militar. Contudo, foi justamente nele que Cristo escolheu entrar em Jerusalém. A humildade que ele representava não era sinal de incapacidade, mas de potência contida. Ele carregava o Rei dos Reis, e isso transformava toda a cena. O apóstolo Paulo descreve essa mesma verdade em Filipenses 2:6-8, quando fala de Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade do Filho de Deus não foi fraqueza, mas poder em silêncio. Foi através do esvaziamento que veio a exaltação. A igreja moderna muitas vezes confunde humildade com passividade, como se abaixar-se significasse perder valor. Mas a lição do jumento e de Cristo é outra. O poder verdadeiro não precisa se exibir. O jumento não relinchou para chamar atenção, não precisou mostrar força. Sua grandeza estava em sustentar em silêncio a presença que mudava tudo. Assim também é com a igreja. Quando ela entende que suportar em silêncio pode ser mais forte do que reagir com barulho, encontra a verdadeira potência da fé. Jesus não precisava provar nada quando escolheu o jumento. A própria cena já era uma proclamação. O contraste entre o que o mundo esperava e o que ele revelou foi o anúncio de um reino diferente. Da mesma forma, a igreja que abraça a humildade mostra ao mundo que a glória de Deus não depende da exibição humana, mas da presença real de Cristo. O jumento parecia frágil, mas estava sustentando o Salvador. A igreja, muitas vezes desprezada e considerada pequena, carrega a força do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Essa é a maior revelação. A humildade não diminui, mas engrandece, não enfraquece, mas revela um poder que o mundo não pode entender. A cruz parecia derrota, mas foi vitória. O jumento parecia desprezível, mas foi o palco silencioso da entrada do rei. A igreja, quando escolhe esse caminho, descobre que a humildade é a verdadeira força que conduz à ressurreição. Quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos lançaram mantos e ramos pelo caminho, como sinal de honra e reconhecimento. No entanto, nada daquilo era para o jumento. Ele passava sobre palmas e tecidos, mas a glória não lhe pertencia. Toda a atenção era para Cristo. Essa é uma imagem incômoda para a igreja moderna, porque nos lembra que nem toda honra que passa diante de nós é realmente nossa. O jumento caminhava sobre símbolos de vitória, mas continuava sendo apenas servo. Mateus 21:8-9 descreve: E muitíssima gente estendia os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. O centro da celebração não era o animal, mas aquele que ele carregava. Assim também deve ser a igreja. Mesmo quando atravessa momentos de honra, deve se lembrar de que a glória não é dela, mas de Cristo. Jesus já havia ensinado em Mateus 20:16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. A lógica do reino é contrária à lógica humana. O último lugar, tão desprezado no mundo, é justamente o lugar de honra na eternidade. O jumento não disputou reconhecimento,
mas cumpriu seu chamado. A igreja moderna, porém, muitas vezes se esquece disso e entra em disputas por tronos, títulos e visibilidade. Mas o céu valoriza de modo diferente. A honra não está em ser exaltado pelos homens, mas em ser encontrado fiel diante de Deus. O último lugar, portanto, se torna a escola da eternidade. É ali que aprendemos que toda a glória pertence a Cristo. É ali que entendemos que não precisamos disputar reconhecimento, pois o aplauso do céu é suficiente. É nesse lugar que a humildade da igreja é provada e fortalecida. Assim como o jumento caminhava em silêncio entre mantos e ramos, a igreja deve seguir firme em seu papel de conduzir Cristo, sem tomar para si a glória que só a Ele pertence. Quando a igreja aceita ser chão para que Cristo seja exaltado, ela encontra seu verdadeiro propósito. Quando renuncia ao trono e ao palco, ela se torna ponte para que a glória de Deus alcance o mundo. O jumento de Mateus 21 nos mostra que até o último lugar pode ser o espaço mais honroso, porque ali não há disputa, apenas serviço. E quando a igreja se contenta com esse lugar, o céu a chama de primeira, porque reconhece nela o reflexo do próprio Cristo, que escolheu a cruz antes da coroa. Mateus 21 permanece como uma metáfora viva para a igreja de todos os tempos. Ele nos ensina que humildade não é ausência de valor, mas o reconhecimento de que o verdadeiro valor pertence a quem carregamos. O animal não possuía voz, título ou honra, mas teve a maior missão de sua existência: conduzir o Rei dos Reis ao cumprimento de sua obra. Essa imagem aponta para o chamado da igreja moderna, que corre o risco de buscar aplausos e reconhecimento e, com isso, expulsar Cristo de suas costas. Spurgeon dizia: o cristão é mais nobre quando desaparece atrás da cruz. O brilho do Evangelho não depende da luz dos homens, mas da presença de Cristo. É justamente quando a igreja se oculta que o Senhor se revela com mais clareza. A dor de ser esquecida, de não ser aclamada, pode ser vista como um sinal da aprovação de Deus, porque diante dele, o que vale não é a grandeza humana, mas a fidelidade silenciosa de quem o carrega em cada passo. O apóstolo Paulo recorda em 1 Coríntios 1, 27 e 29 que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes, para que ninguém se glorie diante dele. O jumento de Jerusalém foi parte dessa escolha divina, humilde e simples, mas participante de um momento eterno. Assim também a igreja, quando se contenta em desaparecer, se torna palco da presença de Deus. Esse chamado não é fácil. Requer negar o desejo de trono, renunciar ao palco e abraçar o peso do serviço que raramente é reconhecido. Mas é nesse caminho que o Evangelho se manifesta em sua forma mais pura. A glória que passa por nós não nos pertence, é sempre de Cristo. Somos apenas o chão por onde ele é exaltado. O jumento não tinha ornamentos, não tinha voz, não tinha nome lembrado, mas ele carregava o rei. Isso é tudo o que importa. Da mesma forma, a igreja precisa compreender que sua maior dignidade não está em ser vista, mas em revelar Jesus. O chamado permanece: desaparecer para que ele apareça, diminuir para que ele cresça, carregar o Senhor, mesmo que isso signifique ser esquecido, pois no fim é o nome de Cristo que será eternamente lembrado, e a verdadeira humildade é a marca da igreja que o segue fielmente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, com certeza estes outros 2 que estão aparecendo na sua tela vão te ajudar também. Deus abençoe e te vejo daqui a pouco.